Sabe quando a gente lê uma manchete de jornal e acha que entendeu tudo? Pois é, às vezes a história por trás da notícia é muito mais complexa do que parece. Hoje a gente vai desmontar uma notícia que à primeira vista é só um procedimento legal, mas que na verdade esconde camadas bem profundas de comunicação e de narrativa. Então, o nosso roteiro é o seguinte: primeiro, a gente vai entender o pedido de leitura feito na prisão. Depois, vamos mergulhar nos fatos do caso, nos detalhes mesmo. Aí, a gente começa a investigar a história por trás da história, decodificando a mensagem visual que foi usada, e, por fim, a gente vai comparar as duas maneiras bem diferentes de enxergar esse mesmo acontecimento. Para a gente poder analisar a construção da notícia sem entrar no calor do momento, vamos imaginar um cenário. Pensa que essa notícia saiu em janeiro de 2026, ok? Ela envolve um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso ajuda a gente a focar em como a notícia foi contada. A manchete do G1 era essa aí, bem direta. A notícia dizia que a defesa do Bolsonaro, que teria sido condenado por uma tentativa de golpe, pediu uma autorização para o ministro Alexandre de Moraes. A ideia era que ele pudesse entrar num programa de remissão de pena pela leitura. Um pedido que, em tese, é bem burocrático, né? Ok, vamos agora aos detalhes, porque para entender o contexto, a gente precisa saber como esse programa funciona. E as regras são bem específicas. A regra número 1 é a seguinte: não basta só ler o livro. Para cada obra lida, o detento tem que escrever uma resenha, um resumo crítico, que depois vai ser avaliado. E qual a recompensa por esse trabalho? Bom, para cada livro lido e resenha aprovada, a pessoa consegue uma redução de 4 dias na pena total. Mas, claro, existe um teto. O programa permite ler até 12 livros por ano. Fazendo as contas, isso dá uma redução máxima de 48 dias por ano na sentença. Agora, aqui a história começa a ficar bem interessante. A lista de livros disponíveis no presídio é, no mínimo, irônica para esse caso. Dá uma olhada, entre as opções tem obras com uma carga simbólica enorme, tipo Ainda Estou Aqui, que fala sobre um perseguido pela ditadura militar, Democracia, que é justamente o conceito central da acusação contra ele, e o clássico Crime e Castigo, uma história sobre culpa e paranoia depois de um crime. Curioso, né? Beleza! Até agora a gente viu os fatos, o que foi reportado. Mas a partir deste ponto, a nossa análise vai virar a chave. A gente vai parar de olhar para a notícia em si e começar a olhar para a forma como ela foi construída. E a pergunta que vai guiar a gente nessa segunda parte é: será que uma notícia é feita só de fatos? Ou será que o jeito que essa notícia é contada também faz parte da história? Bom, uma análise mais crítica desse caso sugere que a gente está vendo o que alguns especialistas chamam de guerra semiótica. O nome é chique, mas a ideia é simples. É o uso de símbolos, de imagens e de narrativas para moldar o que o público pensa e, claro, para atacar um adversário. Nessa visão, a notícia vira um verdadeiro campo de batalha de significados. Então, o ponto central é esse. A gente tem duas versões da mesmíssima história. De um lado, a narrativa da imprensa, que diz, olha, é um ex-presidente usando um direito que qualquer preso tem. Simples assim. Do outro lado, tem a análise crítica, que enxerga a notícia como um ritual de humilhação simbólica, mostrando um líder político tendo que pedir permissão para o seu maior antagonista. E essa segunda visão fica ainda mais clara quando a gente para analisar a imagem que foi usada na reportagem. A escolha da foto é fundamental para a gente entender essa outra perspectiva. O conceito aqui é o de dissonância visual intencional. Parece complicado, mas não é. A ideia é usar uma imagem que, de propósito, não combina com o contexto da história para gerar uma reação emocional específica. Nesse caso, foi usada uma foto do Bolsonaro sorrindo com uma roupa casual para ilustrar uma matéria sobre ele estar preso. Isso nos leva a essa citação da análise que é muito forte. A foto sorrindo não é para mostrar que ele está bem, é para garantir que ninguém se sinta mal por ele. O argumento aqui é que a foto funciona como uma espécie de vacina de escárnio, sabe? Ela bloqueia qualquer sentimento de pena ou empatia, impedindo que o público veja ali um ser humano em sofrimento. Juntando todas as peças, a gente percebe que a questão não é qual versão é a verdadeira. A questão é entender que as duas existem ao mesmo tempo. E essa diferença é super importante para todo mundo que consome notícias hoje em dia. Então, resumindo, a gente tem um único evento, mas visto por duas lentes.
A lente 1, a da reportagem, nos mostra um registro dos fatos quase burocrático, de um pedido legal. Já a lente 2, a da análise, interpreta isso como uma peça de comunicação toda calculada, feita para desconstruir a autoridade de uma figura e para construir uma narrativa política. O objetivo aqui não é escolher um lado, mas sim enxergar que essas camadas de significado existem. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, uma reflexão. Quando a gente lê uma notícia, qualquer notícia, vale a pena parar e pensar. Além dos fatos que estão ali, que história está realmente sendo contada? Como as palavras e principalmente as imagens escolhidas estão construindo essa narrativa? A resposta para isso pode revelar muito mais do que a manchete.